Graça e paz, povo do avivamento, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Kleber Daniel e eu tô gravando esse vídeo pro canal para contar um pouco de mim, um pouco da minha história e contar um testemunho para vocês de superação no qual Deus me ajudou e me deu forças para chegar até aqui. E esse testemunho conta um pouco da minha história no qual eu sofri um acidente e quase que eu perdi a minha mão esquerda e quase que eu fiquei também sem tocar, né? Graças a Deus eu estou aqui para contar esse testemunho. Eu quero contar um pouco dessa história para vocês. Falando um pouco sobre mim, eu tenho 25 anos, sou casado com a Renata e vou colocar a foto dela aí. Eu tenho um filho também de 4 anos que se chama Ezequiel. Eu sou presbítero e ela é diaconisa. A gente é de uma igreja assembleana que se chama Amor e Avivamento. E há mais ou menos uns 5 anos atrás eu sofri um acidente. Eu moro atualmente no litoral de São Paulo, só que eu já morei no Rio de Janeiro, no qual aconteceu esse acidente. Eu trabalhava numa fábrica de papéis e eu tinha sido promovido para mexer numa máquina, e essa máquina, infelizmente, foi nela que eu sofri um acidente. Ela esmagou a minha mão esquerda, no qual vocês podem ver, os meus dedos são tortos, e para honra e glória de Deus eu não quebrei um osso. Foi um milagre de Deus mesmo, porque era para ter arrancado a minha mão, decepado, né? E foi tudo querer de Deus para eu chegar até aqui e passar por esse processo de superação. Eu fiquei 6 meses parado, fazendo fisioterapia, e nesse processo Deus colocou na minha vida a fisioterapeuta, a Daniela, e eu nunca vou esquecer porque ela me ajudou muito. Foi através da vida dela que eu não fiquei muito mais tempo parado. Por quê? Eu vou contar para vocês. Quando eu estava fazendo a fisioterapia, num momento, numa sessão, eu conversando com ela, falei para ela que se eu poderia demorar muito para tocar, e eu não tinha falado que eu tocava para ela. E quando eu fiz essa pergunta para ela, ela se surpreendeu e perguntou para mim: mas você toca? Eu falei: sim, toco. E ela falou assim: mas por que você não falou isso para mim antes? Com qual mão você faz as notas do violão? E consequentemente era com a mão esquerda, né? E ela falou assim: cara, isso vai te ajudar muito, muito mesmo. E aí começou o meu processo muito doloroso. Por quê? Porque a minha mão estava totalmente atrofiada, os meus dedos estavam atrofiados, melhor dizendo. E eu comecei a um processo muito doloroso. Eu tive praticamente que reaprender a fazer as notas, né? Para quem é músico, ele sabe que existem 3 processos: de você ler a nota, fazer a nota e tocar, né? Existem esses 3 processos. E eu tive que reaprender a fazer as notas, né? Então foi muito doloroso para mim. E eu fazia um tratamento em outra cidade com o Dr. Bruno, se eu não me engano o nome dele é Dr. Bruno. E ele constatou que eu fiquei com uma síndrome. Isso se chama síndrome distrofia simpático-motora, se eu não me engano esse é o nome. E ali eu tive que tomar alguns remédios, porque senão a minha mão ela ia fechar. A minha mão ela estava assim, se vocês conseguem ver, ela ia fechar. Se não fosse a fisioterapia e o violão, a minha mão não sei como estaria hoje, né? E para o glória de Deus, eu vou contar um fato muito curioso que aconteceu. Eu era para ficar 1 ano parado, 1 ano inteiro. Graças ao violão e primeiramente a Deus e o violão e a fisioterapia, eu fiquei só 6 meses, né? Fiz 6 meses e isso foi muito bom para mim, porque eu queria voltar muito ao meu trabalho, queria voltar às minhas atividades, queria voltar a tocar, queria voltar
a louvar a Deus, porque é muito difícil eu louvar sem um violão. Vocês podem ver nos vídeos que eu posto, é muito difícil eu louvar sem um violão ou sem guitarra. E nisso eu fiquei só 6 meses, gente, e eu sou muito feliz. Eu agradeço muito a Deus que me ajudou, né? A minha esposa também, que me deu muita força, né? E eu sou muito grato a Deus. Só que isso teve uma consequência, né? Eu fiquei com eu fiquei com várias cicatrizes, né? Vocês podem estar vendo. E vocês vão perceber, eu vou falar algo para vocês aqui, vocês vão perceber que eu só posto os vídeos, vocês vão reparar, eu só posto os vídeos usando o capa-traste. O capa-traste é onde vai no braço do violão, e eu não consigo fazer pestana, gente. É muito difícil fazer pestana. Eu até consigo fazer com o capa-traste a pestana na forma de Fá, né? E eu não consigo fazer outras pestanas, por quê? Porque o meu dedo, ele é torto, ó. E para você fazer uma pestana, o seu dedo tem que ficar reto, igual o meu direito, né? Eu bato, faço as notas com esse dedo. E esse dedo eu não consigo fazer as notas, vocês podem perceber. Eu não consigo fazer as pestanas, né? Isso é uma consequência, gente. Eu tenho muita teoria, eu tenho muita teoria mesmo, assim. Só que na prática é um pouco mais difícil para mim, né? Aí faz 10 anos que eu toco, só que eu tenho essa dificuldade para fazer as pestanas. Então vocês vão ver praticamente todos os vídeos que eu postar usando o capa-traste, né? E fazendo notas soltas, que é o dó, o sol, num tom, né, que a música desejar, tá bom? E um recado assim de Deus que eu tenho para vocês é que vocês nunca desistam dos seus sonhos, nunca desistam dos seus projetos, porque a primeira coisa que aconteceu quando eu sofri o acidente, eu automaticamente fui para o hospital. Quando eu cheguei em casa, eu estava entrando, colocando a mão na porta do portão da minha casa, e uma senhora que eu nunca tinha visto na vida do lado perguntou assim: "Ô filho, você machucou a mão?" Eu falei: "Sim, mas não se preocupa não." Ela não sabia que eu era evangélico, gente. E ela falou assim: "Não se preocupa não, porque Deus sabe o quanto que você precisa dessa mão." Gente, isso tocou meu coração, por quê? Porque a primeira coisa que eu pensei quando eu sofri um acidente, quando a minha mão estava esmagada, sangrando, se eu conseguiria voltar a tocar, né? Eu não pensei assim no meu trabalho, não pensei no meu emprego, na minha posição, porque eu tinha acabado de ser promovido, gente. Então, a primeira coisa que eu pensei foi isso. E ela disse assim, Deus usou ela para falar para mim que Deus sabia o quanto era necessário eu voltar a minha mão a funcionar. Então, gente, não desista dos sonhos de vocês, não se calem. De qual forma que você adora a Deus, não deixa o inimigo impedir isso você de fazer. Não deixa o inimigo te impedir de fazer as coisas, porque ele quer tirar o dom que Deus deu pra gente. Esse dom era dele, esse dom era do inimigo. E quando ele traiu Deus, Deus retirou esse dom dele e deu para nós, de tocar, louvar, de adorar a Ele. Gente, deixa Deus usar vocês, não importa os obstáculos. Eu superei pela graça e a glória de Deus. Sem Ele a gente não consegue, tá bom? Vocês ficam com esse testemunho de vida e que vocês possam perceber que eu não parei. Eu não consigo, para quem é músico, eu não consigo fazer pestanas, mas isso não me impediu de estar tocando até hoje. Se você tem alguma dificuldade, coloca essa dificuldade nas mãos de Deus e que Ele possa ajudar vocês. Ele vai ajudar vocês. Tenha fé e Deus vai ajudar vocês. Deus vai honrar o esforço, assim como eu me esforcei. Como vocês sabem, era para ter ficado 1 ano parado. Eu fiquei só 6 meses, porque eu intensifiquei a fisioterapia. Eu fui tocando um violão e fazendo fisioterapia. Eu passava de um e fazia outro. Então, que vocês possam ficar com este testemunho e
fiquem na paz, acompanhem os meus vídeos, compartilhem os vídeos que eu posto nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus contatos, e que vocês possam sentir a glória de Deus através da minha vida, porque eu não sou nada. Toda vez que eu louvo, toda vez que eu tenho esse momento de adoração, eu falo para Deus diminuir o meu eu, a minha soberba, e que somente venha prevalecer a presença dele. Amém? Fiquem na paz, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.